Lições bíblicas. A justiça divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Lição 6. A justiça de Deus. Texto áureo. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmos, capítulo 18, versículo 26. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Leitura bíblica em classe. Ezequiel, capítulo 14, versículos de 12 a 21. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser: Espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, e a fome, e as nocivas alimárias, e a peste, contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Introdução. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel, capítulo 14, versículos de 12 a 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Tópico 1. Sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição ao pecado. 1. O discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive.
mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso, o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. 2. A primeira parte do oráculo. A expressão "quando uma terra pecar contra mim" pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz, que se recusa a ouvir sua palavra. Ele torna instável o sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome e extermínio de seus moradores, e até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional, que chamamos de recessão financeira. 3. Descrição dos agentes do juízo divino. É Javé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. A seca era um sinal visível do castigo divino. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Mas, no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. Sinopse 1. Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Tópico 2. Sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. 1. Exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Moisés e Samuel, dois baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos de pecados e rebeliões. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus, ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou-os e renovou o concerto com os israelitas. Inspirados nessas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros e intercedemos pelos pecadores, para que eles se arrependam e venham a Cristo. 2. Um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. 3. Quando Deus não atende à oração intercessória de um justo.
A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel. Mas, no período final do reino de Judá, não havia mais remédio, senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Sinopse 2. Na Bíblia, encontramos exemplos de orações intercessórias de justos que Deus não atende. Os de Moisés e Samuel, os de Noé, Daniel e Jó. Tópico 3. Sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que, nem com a intercessão de Moisés e Samuel, o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo, por causa dos justos da cidade. 1. Porque o povo rejeitou os profetas. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vêm acompanhados da chancela de autoridade espiritual, diz o Senhor Jeová, ou vivo eu, diz o Senhor Jeová. 2. Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre 2 grandes e antigos patriarcas. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. 3. O profeta Daniel. Nos últimos tempos, têm surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos. São 2 os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome, que Ezequiel emprega Dan-el, não é como Daniel, usada no livro de Daniel. E, segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre 2 patriarcas antigos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente
entre os exilados de Babilônia. Sinopse 3. Segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Conclusão. Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus.